Olá, mais um devocional forte. Hoje, dia 5 de fevereiro. E o tema de hoje é Andando na Luz. Andando na luz. 1 João 1,7 nos diz assim: Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa andar na luz como ele está na luz? Para responder, precisamos olhar um versículo anterior. 1 João 1,5 nos diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus não apenas anda na luz, ele é a própria luz. Essa luz não emana de nenhum pretexto externo, mas procede do seu próprio ser. Olha, tem uma luz aqui em cima de mim. Aí na sua casa, onde você está, a gente sempre precisa de uma luz para clarear, né? Para que a gente possa ver para onde nós estamos andando, para que a gente possa fazer os afazeres, enfim. A gente precisa da luz porque a gente precisa enxergar. Então, na luz, a gente enxerga as coisas que, se quando acaba a energia, a primeira coisa que a gente faz, ou agora, a gente corre pro celular, já liga a lanterna, né? Ou vai caçar uma vela na casa, que é a coisa mais difícil que ter, achar uma vela na casa quando acaba a luz. Mas a gente sempre necessita desse ponto de luz. Aqui nesse mundo sem luz, quando realmente acaba a energia da nossa residência, a gente fica no escuro, a gente não consegue enxergar nada. Então esse é um ponto de luz externa. Né? Tem a luz a luz na residência, tem a luz na rua. Então são pontos de luz externas. Porém, Deus, ele é a própria luz. Ele não só anda na luz, mas como ele é a própria luz. Não tem nada que vai refletir nele, que vai fazer com que a luz resplandeça. Não, ele é a própria luz. Tá? A gente precisa entender isso. Essa luz não emana de nenhum pretexto externo, mas procede do seu próprio ser. Não há trevas nenhuma, em nenhuma parte dele. Esse é um conceito difícil de imaginar, ainda mais vislumbrar, porque a gente sabe que todo ponto de luz causa uma sombra. E sombra a gente poderia dizer que é um ponto de treva, né? É sombra, onde que tem sombra é porque não tem luz. Ou tem algo tapando a luz que acabou fazendo uma sombra. Geralmente a gente faz uma sombra... nossa sombra, que aqui não tá, tá aparecendo a sombra aqui do livro, aqui na mesa, ó. Porque sempre tem algo na frente da luz e aí acaba causando a sombra. Só que Deus, ele não é ofuscado por nenhum tipo de sombra. Ele é uma luz que não tem sombra. Aonde ele está, não tem sombra. É diferente dessa luz aqui em cima, que ela causa sombras, causando sombra do livro na mesa, causa a minha sombra quando eu tô andando na rua, a nossa sombra fica, né? O sol bate na gente. Quem não foi na praia, o sol bateu e tá aquela sombra esticada assim na areia da praia. Então tudo isso, a luz bate em alguma coisa e causa sombra. Só que quando a luz, que é o próprio Deus, bate na minha e na tua vida, penetra na minha e na tua vida, não pode ter sombra. Porque não é um ponto externo que está refletindo na gente, é o próprio ponto de luz vivendo dentro da gente. E nele não há sombras, não há trevas alguma. Toda fonte de luz que conhecemos causa sombra. O apóstolo João não se referia a uma fonte de luz que se origina ou brilha fora de nós ou ao nosso redor, mas uma que procede de nós. Então, toda luz que estiver fora de você, ela vai causar algum tipo de sombra. Toda luz que for de algum ponto externo, a luz do sol, a luz dentro da sua casa, a luz de uma vela, a luz do poste, todo ponto de luz ele vai causar uma sombra. Agora, Deus, ele é a própria luz e nele não há trevas. Então, quando ele está na minha vida e na tua vida, não pode ter trevas na nossa vida, porque o ponto de luz está dentro de nós.
Então, o que significa andar na luz? Andar na luz é viver, é saber que o Espírito Santo habita dentro de nós e a gente vive seguindo as conformidades da natureza de Deus. Ele é luz, eu preciso ser luz. A luz está dentro de mim. Então, não pode haver trevas em minha vida. A luz representa também a santidade, clareza, verdade. Andar na luz significa andar na palavra, seguir os passos de Jesus. A própria luz habita dentro de nós, então a gente não pode ter trevas. Onde tem luz, as trevas se dissipam. Olha para você ver como que são as coisas, né? Aqui tem luz, mas tem sombra também. Porque é um ponto externo de luz que bate nas coisas e reflete. Enquanto a luz, a presença de Deus, o Espírito Santo estiver só do lado de fora da nossa vida, ainda vai ter sombras escondidas. Sombras que tem coisas que faz sombra que a gente nem percebe. Tô procurando aqui ver se eu vejo alguma coisa com sombra. Tudo aqui tem sombra. Mas tem coisas que a sombra é sutil, você não percebe. Então, quando a luz tá do lado de fora da nossa vida, ela ainda causa algum tipo de sombra na nossa vida, algum tipo de treva. É uma mania, é um vício, é um temperamento. Então, são coisas que, se enquanto a luz estiver só do lado de fora, ser uma coisa superficial, artificial, ainda vai causar treva na minha e na tua vida. Agora, quando de verdade eu ando na luz, como ele está na luz, e ele não só anda na luz, mas como ele é a própria luz, quando eu tomo posse disso, eu entendo que ele está dentro de mim e que ele é luz e que na minha vida não pode ter trevas, então eu vou conseguir alinhar minha vida de uma maneira que não haja sombra, nem variação, nem pecado, nem nada, mentiras, tudo que causa sombra na minha e na tua vida. Quando eu entendo que a luz está do lado de dentro e não pode ter, eu preciso me posicionar na forma que essas sombras, essas trevas que ainda existem na minha vida, elas sejam dissipadas. Porque se eu ando na luz como ele anda, e qual que é aqui o resultado? Se nós andarmos na luz como ele anda na luz, ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quantas vezes a gente ouve dentro da igreja, então em família mesmo, irmão brigando com irmão, não tem comunhão, um arranjando confusão com o outro, um querendo ser melhor que o outro, um não fala com o outro irmão, o irmão não fala com a mãe é brigada com o filho é brigado com o pai. Não tem comunhão, porque ainda há sombra, a treva ainda. De verdade, a luz que está batendo na vida é só do lado de fora. A gente precisa deixar essa luz refletir do lado de dentro para que tudo seja dissipado de treva na nossa vida. Ai, pastora, mas como que eu vou arrumar essa situação? Como que eu vou andar em comunhão com meu irmão? Como que eu vou andar na luz de uma vez por todas? É pedindo para que o Espírito Santo mesmo te mostre aonde é que estão esses pontos de trevas na tua vida. Às vezes é uma mania, às vezes é algo que você não consegue se livrar, mas o Espírito Santo, ele te ajuda. Às vezes é um perdão que você precisa liberar, o Espírito Santo te ajuda. Perdão é você tirar o outro de dentro de você. Quando você perdoa o outro, não é porque você está reconhecendo que o outro vai achar que eu estou errada. Não importa o que ele acha, importa que você vai ficar livre desse peso. Você vai ficar livre dessa sombra na tua vida. Tem muitas pessoas que, por falta de perdão, alcançam promessas. A palavra diz que se eu não liberar perdão para o meu irmão, nem a oferta Deus não recebe. Deus não ouve nem a oração, Deus não recebe a oferta. Então, o que adianta você estar fazendo tudo certinho, mas a sua vida está travada, porque tem
algo aí dentro de você que está sendo treva. Então é necessário a gente pedir para o Espírito Santo mostrar todos os pontos de trevas que a gente ainda tem na nossa vida. Gente, como que eu tô apanhando fazendo devocional aqui para vocês. Porque eu falo com vocês de manhã, à tarde eu sou provada. E quantas vezes eu sou reprovada? Eu falo, meu Deus, eu tinha que ficar quieta. Como que eu falo para as meninas que ela tem que falar menos, ouvir mais, ou que as palavras têm que ser brandas, que as palavras têm que ser com amor? Como que eu falo isso? Olha o jeito que eu falei. Olha o jeito que eu respondi. Então a gente precisa, eu preciso olhar para minha vida e você precisa olhar para sua vida. O Espírito Santo mostra para mim onde é que tem treva aqui ainda, para que de verdade a luz, que é o teu Espírito Santo que habita dentro de mim, ela não pode deixar que nenhuma treva, que não fique nenhuma treva, nenhum ponto de treva, nenhum ponto de sombra na minha vida. Eu preciso andar na luz. Removemos áreas de trevas da nossa vida ao permitirmos que o sangue de Jesus nos purifique. E peça para o sangue de Jesus ser na sua vida. Sangue de Jesus é na minha boca. Sangue de Jesus na minha mente, nos meus ouvidos, na minha mão, no meu corpo inteiro. Me lava nesse sangue todo dia. A hora que você estiver tomando banho, peço para o Espírito Santo ali debaixo de ver. É como se fosse o teu sangue me lavando, me purificando. Nós andamos na luz no presente mundo trevoso e sombrio, ao andar em pureza de coração. Nós estamos no mundo caído, já falamos, mas aqui a gente tem que ser um ponto de luz, porque tem muitas pessoas querendo ver luz na nossa vida, e muitas vezes o que eles estão vendo é treva. Como que eu vou ser luz num lugar que é trevas, sendo que dentro de mim há trevas ainda? Sendo que dentro de mim ainda há sombra de muitas coisas. Isso restaura e mantém nossa comunhão com outros que estão e com Deus. Mas se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. 1 João 1,8. Se tivermos algum tipo de autoconsciência, a maioria de nós jamais afirmará estar sem pecado. Mas isso pode acontecer sem que percebamos. Quando justificamos, culpamos alguém ou desculpamos por nosso comportamento. Em essência, afirmamos que temos falha. Então, todos nós temos pecado. Como que eu tenho falado aqui, nós vivemos nesse mundo caído. Eu sou falha, você é falho. Precisamos acessar o Espírito Santo para que ele nos ajude a errar menos, a cada dia sermos mais parecidos com o Espírito Santo. Então a gente não pode falar assim, eu não tenho pecado, eu não ando em treva. Não. Aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. Porque aqui ela está falando, que é a sua autoconsciência. Coisas que você nem imagina. Quando você pede desculpa, olha isso daqui. Quando você pede desculpa para alguém, é porque você já pecou, você já errou. O pecado, irmãos, o pecar é errar. Quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você já está pecando. É quando você erra o alvo. O pecado é você errar o alvo. A gente não usa muito essa palavra, mas antes, logo que eu me converti, eu ouvia muitas pessoas falarem assim, tipo, nossa, pequei aqui, me desculpe. Tipo, ela errou alguma coisa. Então, o pecar é simplesmente quando você erra alguma coisa. Então, se você afirma que você não tem pecado, você já está pecando, porque em algum ponto, durante o nosso dia, a gente vai errar. E é por isso que a gente precisa acessar o Espírito Santo. Por quê? Para que a gente possa cada dia errar menos. Errar nós vamos, estamos num mundo tenebroso, temeroso aqui embaixo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos o Espírito Santo para nos mostrar onde é que estão os pontos de trevas que eu preciso andar cada dia mais na luz. Assim como Deus está na luz, eu preciso andar. Sinto muito, mas você me deixou louca. Esta é uma
técnica de jogar a culpa dizendo que não tivemos escolha. Quando a gente erra alguma coisa e fala assim, ai, me desculpa, você me deixou louca, que eu acabei respondendo dessa forma. Ai, me desculpa, você me tirou fora de sério aqui, eu não consegui me controlar. Tudo isso é sinal, é uma técnica de você jogar a culpa no outro, dizer que você errou por culpa do outro. Sendo que muitas vezes, na verdade, a gente erra por falta de domínio próprio nosso mesmo. Então, puxa vida, eu tô errando porque o outro tá vindo em minha direção. Então, eu não tô tendo domínio próprio, então o Espírito Santo me ajuda que essas trevas, que essa ira, que essa raiva saia da minha vida. Gente, com o Espírito Santo você pode falar tudo. Talvez você tenha vergonha de confessar algumas coisas para mim. Pro seu marido, pros seus filhos. Mas para Deus, pro Espírito Santo, você não precisa ter vergonha, porque ele já te conhece. Então peça ajuda no que você já reconheceu que está errado na tua vida, para que você ande na luz, como Deus está na luz. Em 1 João 1,8, vemos que quando seguimos um padrão de afirmar estar sem pecado, enganamos a nós mesmos. Em 1,8, vou ler aqui de novo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então, se você está afirmando, não, não peco, faço tudo certinho, você está enganando a si mesmo. Porque de alguma forma a gente sempre vai errar aqui, enquanto nós estamos aqui. Porque se a gente já tivesse tudo ok, a gente não estava mais aqui, Deus já tinha levado a gente. Por que Deus ia largar alguém santo aqui nesse mundo corrompido? Já tinha levado. Então o Espírito Santo está aqui ainda, porque eu e você ainda precisa mudar muita coisa na nossa vida. A gente precisa aprender muita coisa na nossa vida. E principalmente aprender a aplicar coisas que a gente aprende. Porque muitas coisas a gente aprende, mas a gente não aplica. E as trevas continuam na nossa vida. Então a gente precisa o quê? Parar de jogar a culpa no outro, falar que eu errei por culpa do outro, sendo que eu errei porque eu mesmo não tive domínio próprio. Eu mesmo não fechei a minha boca, eu mesmo não controlei a minha ira. Então não se engane. Não acha que você é santo, que só falta ter asinha. Não, nós não somos. Todos nós aqui estamos aqui buscando a perfeição, nos santificando dia após dia, para que de verdade a gente possa andar na luz. Como que você vai andar? Igual tá dizendo aqui, ó. Temos comunhão com os outros. Vamos pegar uma situação aí. Você foi convidada para... vamos no shopping? Vou chamar umas pessoas, vamos no shopping? Mas quem vai? Quantas vezes, irmãos? Eu não sei hoje em dia como é que tá. Porque a gente acabou meio que se isolando, né? A verdade é essa. Cada um hoje em dia fica mais dentro da sua casa com seu celular, vai para a igreja, vai para casa, faz alguma coisa. Não tem muita comunhão mais. Já teve muito. Mas quando vai fazer alguma coisa e você é convidado, a primeira coisa que pergunta é, mas quem vai? Aí dependendo de quem for, eu vou ver se eu vou ou não. Como que eu falo que eu não tenho pecado se eu não tenho comunhão nem com meu irmão? Deus quer limpar as nossas mãos e deixar o nosso coração puro. E isso vem por meio da humildade, transparência e honestidade. Então primeiro eu tenho que reconhecer que ainda há pontos de treva na minha vida que precisam da luz do Espírito Santo, me ajudando a melhorar cada dia mais, a brilhar essa luz do Espírito que habita em mim. Querido Senhor, mostra-me como andar na luz e parar de culpar e inventar desculpa por qualquer padrão trevoso. Me mostre todos os pontos de trevas que ainda existem em minha vida para que eu possa aniquilá-los e deixar a sua luz sobressair em mim. Eu sou forte porque a própria fonte de luz me guia em um caminho de verdade. Amém? Você é forte porque a luz habita dentro de você. E essa luz, em nome de Jesus, ela há de dissipar todas as trevas, todos os pontos de escuridão que ainda há em você. Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar e vai me ajudar em nome de Jesus. Ótimo dia!